Deus estão em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, nós leremos até o versículo 8. Diz assim a santa palavra de Deus: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Somente até aqui, meus irmãos, uma breve palavra de oração rapidamente para que o Senhor nos auxilie nessa noite. E essa palavra realmente fale conosco, e Ele realmente fale conosco e nos convoque aos propósitos que Ele tem em nossas vidas. Oremos. Ó nosso Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa preciosa oportunidade de podermos estar aqui junto com nossos irmãos, cultuando ao Teu nome. Ó Deus, podendo ler a Tua palavra, podendo discutir e aprender e ouvir a Tua palavra sendo pregada e anunciada aos nossos corações. Ó Deus, isso é uma graça maravilhosa, uma liberdade maravilhosa, Pai, que muitos povos não tiveram e que muitos povos ainda não têm. Ó Deus, nos ajude a valorizar cada vez mais essa liberdade. Neste momento, Pai, nos auxilie também totalmente, nós precisamos totalmente do auxílio, da iluminação, da graça, da operação do Teu Espírito Santo, Pai, sem o qual nenhum efeito duradouro terá dessa pregação, Pai. Auxilie neste momento, Pai. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós somos apenas pó, Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, antes que nós retornemos ao pó. É o que nós pedimos, em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Esperamos em Ti, ó Pai. Amém. Meus irmãos, o tema que eu quero falar hoje é sobre a nossa partida. Você está preparado para partir? Você está preparado para partir? Ou ao menos você está se preparando devidamente para partir? Essa é a questão que eu quero falar com vocês nessa noite. Veja, hoje em dia, como é que as pessoas pensam a respeito da vida? Antes de pensar como é que elas pensam a respeito da morte, pensemos um pouco rapidamente como que as pessoas veem hoje o grande objetivo da vida. O que é morrer bem? Para a mentalidade das pessoas do nosso tempo. E para responder isso, precisamos responder o que é viver bem para as pessoas de hoje. Bom, para muitas pessoas viver bem é uma frase que elas dizem muito. Se dar bem na vida. Alguém que se dar bem na vida e viveu bem, e aí ele morrerá bem. Outros pensam que ter muita saúde. Ter muita saúde por si só é o grande objetivo da vida e é o que vale a pena, é a única coisa que importa. Para outros, viver bem não basta somente ter saúde. Para outros, uma vida boa realmente é você conseguir ser conhecido, é você conseguir ser famoso e de alguma forma deixar a sua marca no mundo. Não é assim que muitos pensam? Outros já pensam que uma vida boa é você poder aproveitar o máximo dos prazeres que o mundo pode oferecer. E aí você vê os homens correndo freneticamente atrás de dinheiro, porque tendo dinheiro eles podem usufruir do mundo, dos prazeres, das coisas que podem ser oferecidas por esta vida. Outros acreditam que o sentido da vida boa, é ter experiências. Boas experiências. Então eles dedicam a sua vida a ter experiências de viagens, a viajar aos lugares lindos do mundo e ter a experiência de viver essas viagens e esses lugares. E essa experiência é o que vale a pena. Por isso, por exemplo, alguns vão para raves. Na verdade, porque a experiência extravagante e intensa é o sentido da vida. Então as pessoas ficam atrás de experiências, sejam experiências românticas, sejam experiências sexuais e etc. Experiência é o que resume uma boa vida. E eles odeiam o quê? Uma vida cotidiana, habitual, sem nenhuma experiência. Já outros vão dizer o seguinte: olha, para você viver uma boa vida e você valer a pena a tua vida, você precisa ser feliz, eles dizem. Seja feliz, do seu jeito, não importa qual seja. Isso basta. Ser feliz é tudo. Mas olhamos agora, meus irmãos,
para o que o apóstolo Paulo está dizendo, nessa que é as suas últimas palavras, ou uma das suas últimas palavras nas Escrituras, porque 2 Timóteo é a última carta que nós temos do grande apóstolo Paulo. E ele sabia que ele estava para morrer, porque ele estava preso em Roma, e ele já sabia que ele não ia durar muito tempo e ele iria morrer. Então ele escreve essas palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o modo como ele encara a vida. E aí ele diz: uma vez que eu completei o objetivo da vida, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu estou pronto agora para morrer bem. Veja, o que essencialmente ele está dizendo nessas palavras, que ele escreveu ao seu amigo, companheiro na fé, Timóteo. O que basicamente ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo basicamente que ele cumpriu com os deveres que foram exigidos dele. Ele está dizendo que cumpriu com toda a vontade de Deus concernente a ele, e ele agora então estava pronto para partir, porque ele já combateu o bom combate, ele já completou a carreira e ele guardou a fé. Os deveres que Deus deu a ele para cumprir, ele os cumpriu todos, e agora ele está pronto para partir. Consegue perceber o que é a boa vida e o que é o estar preparado para então partir? Comentarista do século XVII, Matthew Henry, ele coloca da seguinte maneira: Paulo ele não temia a morte, porque tinha o testemunho de sua consciência, de que pela graça de Deus ele tinha, em alguma medida, correspondido às expectativas do propósito da vida. Mais especificamente, do propósito da sua vida. Ele cumpriu com as expectativas de Deus para o propósito pelo qual ele veio à existência, viveu naquele tempo, e os deveres que Deus deu a ele, ele os cumpriu todo. Por isso ele diz: vivi muito bem a minha vida, em outras palavras, e agora eu estou pronto para partir. Combater o bom combate, meus irmãos, completar a carreira e guardar a fé, era aquilo que era esperado dele. Era o que Deus entregou a ele como seus deveres, e ele os cumpriu todos cabalmente. E agora ele está pronto para partir. Percebe uma coisa muito diferente, né, do modo como nós vemos a vida. E se você observar, o nosso Senhor Jesus Cristo não foi muito diferente, não é verdade? Quando ele está pronto para partir, e aí ele faz aquilo que ficou chamado de a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado lá em João 17, no versículo 4, o que ele ora ao Pai? Ele ora ao Pai da seguinte maneira: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para fazer. O Pai deu uma obra para o Filho. Essa obra era o dever do Filho, dele cumprir enquanto ele estava vivendo aqui. E agora ele está pronto para partir, porque ele viveu bem. E por que ele viveu bem? Porque ele cumpriu com os deveres ou com o propósito que Deus, o Pai, tinha para ele. E uma vez cumpridos esses propósitos, ele estava pronto, preparado para partir. E aí talvez vocês podem achar um pouco estranho, porque nós estamos acostumados hoje a não ver com bons olhos essa ideia de ver a vida como um dever. Não é verdade? Nós não gostamos muito, e há certa verdade nisso, eu vou falar, de ver a vida como, e as coisas que eu tenho que fazer para Deus como um dever. Nós não gostamos disso. Nós achamos que não é bem assim. Então, precisamos fazer uma distinção aqui. Porque, de fato, há um grande perigo em você ver a vida como um dever. É perigoso também. E quando que é saudável, quando que é bom você ver a vida, encarar a vida como um dever? E quando que encarar a vida como um dever é errado e é ruim? Veja, quando você vê a vida somente em termos morais, certo e errado só, viver e fazer as coisas apenas porque é o meu dever, e nada mais, isso está completamente errado. Isso é um desviar do propósito pelo qual nós somos criados. Veja, infelizmente muitos cristãos veem o cristianismo apenas como um amontoado de regras, de leis, certo e errado e nada mais. Algo morto, mecânico, sem vida. Regras, leis, uma filosofia para seguir, é meu dever, e é isso, e acabou. Mas não é isso que nós vemos aqui com o apóstolo Paulo. Não é isso. Paulo encarou a vida
como uma solene entrega de si mesmo a Deus. Repetindo, Paulo encarou a vida como uma solene entrega de si mesmo a Deus, na medida em que ele cumpria com os deveres que o seu Senhor deu a eles para o cumprir para ele. Percebe a diferença? Os deveres de Paulo eram as suas responsabilidades para com o seu Deus a quem ele amava. E isso faz toda a diferença. Para ele não era somente questão de dever. É o certo, eu tenho que fazer e acabou. Não. Era o dever que o seu Senhor a quem ele amava deu a ele para o fazer. E isso faz toda a diferença. Você já consegue perceber que eu estou usando dever aqui quase como sinônimo de mandamento. Aquilo que Deus nos manda fazer é o nosso dever, que nós devemos fazer alegremente para o nosso Deus. E agora tenho que perguntar: o que significa viver bem para você? O que significa vida boa para você? Com certeza, meus irmãos, nós temos uma ideia bem diferente daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Muitos de nós, com certeza, não vê a vida boa é a vida em que nós cumprimos todos os deveres que Deus nos deu. Ninguém vê a vida assim. Pergunte para qualquer pessoa, pergunte na rede social, pergunte para qualquer famoso, ninguém vai dizer que a vida boa é a vida que cumpre os propósitos de Deus e os deveres que Deus deu a cada um de nós em nossa vida. Ninguém vê a vida assim. No entanto, Paulo via a vida assim. E não somente via a vida assim, como ele transfere isso, ele comunica isso para o seu discípulo Timóteo. Ele fala o seguinte, 1 Timóteo 1, 18 e 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, porque Paulo via Timóteo como seu filho na fé. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, este é o dever que você tem, é assim que você deve viver a sua vida. Combate o bom combate e guarda a fé. Os mesmos elementos que Paulo via sobre que é da sua responsabilidade para com o seu Senhor, Paulo lembra a Timóteo de que esse é o dever, e ele fala, este é o dever que eu te encarrego. Porque muitas vezes o dever que Deus encarrega a nós vem por intermédio de outra pessoa. Nós já vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Por exemplo, nós encontramos esse mesmo princípio no livro de Eclesiastes, por exemplo. Também, por exemplo, eu estou falando muito por exemplo. Em Eclesiastes capítulo 12, o escritor de Eclesiastes, Salomão, está terminando o seu livro. E ele está fazendo o que ali? Uma análise da vida, não é verdade? É uma análise da vida, o livro de Eclesiastes. E aí ele vai está chegando às conclusões da sua tese sobre a vida. E aí ele vai falar sobre a morte. E ele fala o seguinte: antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que tem que fazer antes que isso aconteça, antes de morrer? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos da qual você venha dizer, não tenho neles contentamento. Veja, qual é o dever nosso antes que nós morramos? É que nós lembremos do nosso Criador. Isso é o nosso dever. Tanto é que ele termina os últimos versículos ao seguinte, ele diz, Eclesiastes 12, 9, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Veja, meus irmãos, os homens, ele diz, o resumo da vida é que os homens cumpram este dever, qual? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então veja que o autor de Eclesiastes, ele também vê a vida em termos de cumprirmos os nossos deveres para com o nosso Senhor, que é temê-lo e guardar os seus mandamentos. Veja, Paulo via a vida em termos de cumprimento de dever para com o nosso Senhor a quem amamos. O autor de Eclesiastes da mesma forma. Portanto, meus irmãos, por incrível que pareça, as Escrituras não resumem o propósito da vida como se dar bem, nem ser muito famoso, deixar essa marca no mundo, nem aproveitar até o último segundo o melhor que você puder, os prazeres deste mundo, muito menos ter experiências incríveis. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia
nos diz que devemos ver a vida como uma resposta a Deus que nos colocou aqui. Aquele que nos deu a vida. Veja, a Bíblia nos ensina que nós devemos viver a vida e ver a vida como uma resposta que nós precisamos dar ao Deus que nos colocou aqui e que nos deu a vida. E a existência, e não somente isso, mas nos deu a nova vida em Cristo. Que resposta é esta? Nós temos que dar ao nosso Criador, nosso Senhor e nosso Salvador. Que resposta é essa? Uma resposta de devoção, amor, fidelidade a Deus, na medida em que cumprimos os nossos deveres para com Ele em todas as áreas de nossas vidas. Será que nós chegamos à vida assim? E isso inclui, então, todos os deveres que nós temos, inclusive com outras pessoas, em todas as nossas relações. Por exemplo, os pais e filhos, nesta relação, os pais têm certos deveres que Deus deu a eles para cumprir em relação aos seus filhos. Os filhos têm certos deveres que Deus deu a eles para eles cumprirem em relação aos seus pais. Maridos e esposas, da mesma forma. O marido tem certos deveres, como amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Isso é um propósito, isso é um dever. É algo que ele faz para o seu Senhor, é o dever dele fazer. Esposas devem respeitar, cuidar, amar, se submeter à liderança do marido no lar e na vida. E isso ela faz para o seu Senhor. É um dos propósitos que Deus deu a ela. E ela vive a vida bem quando ela cumpre esses propósitos. E ela cumpre esses deveres. Nas diversas relações que nós temos. Funcionários e empregados. Da mesma forma, funcionários têm deveres para com os seus senhores, seus empregadores. E os empregadores têm deveres para com os seus empregados. Governantes e civis, da mesma forma. Governantes têm deveres para cumprir com os civis. Civis têm deveres para cumprir com os governantes, meus irmãos. E nisto, cumprindo essas coisas, nós estamos cumprindo e fazendo aquilo que é parte do propósito que Deus tem para cada um de nós. Vocês conseguem enxergar a vida dessa perspectiva? E aí eu quero explicar e reafirmar um pouquinho mais isso. Qual é o princípio ou a doutrina básica que eu estou querendo falar com vocês aqui? É a doutrina que diz que todos os cristãos têm diversas vocações que eles fazem e que é dado a eles por Deus na vida. Beber-Wife, ele coloca da seguinte maneira: esta é a grande doutrina da vocação, a doutrina de que o melhor serviço que podemos oferecer a Deus é justamente cumprirmos nossos deveres, nosso modesto, simples e caseiro dever, qualquer que seja ele. Eu preciso repetir. Esta é a grande doutrina da vocação. A doutrina de que o melhor serviço que podemos oferecer a Deus é justamente cumprir os nossos deveres, nosso modesto, simples e caseiro dever, qualquer que seja ele. Isso, meus irmãos, é revolucionário em muitos aspectos. Revolucionário. Essa água aqui é de manhã, será? Alguém pode vir a mim, pode? Vejam, as pessoas na Idade Média não viam a vida desse modo. Não via. Como é que eles viam? Da seguinte maneira: o que nós fazemos para Deus? Nós fazemos para Deus aquilo que faz parte da religião. Culto, sacrifícios, tudo que eu faço lá no templo é para Deus. Eu faço para Deus aquilo ali. Aquilo que você faz no dia a dia, criar seus filhos, trabalhar, plantar, não importa. Isso não tem importância. O que você faz para Deus é aquilo que você faz no templo. Aquilo que você faz no dia a dia, Deus não está nem preocupado. Você faz o que você quer, se você não quiser não faz, não tem nada a ver com isso. Mas chegou Lutero. E o que Lutero ensinou? Aí Beber-Wife cita um outro autor. Ele diz o seguinte: então veio Lutero, proclamando a ideia de vocação. Uma ideia e uma palavra que se encontram nos idiomas de todos os povos protestantes, como trabalho, chamado, vocação, etc. As quais, essas palavras, estão ausentes dos idiomas dos povos da antiguidade e da cultura medieval. Por quê? Porque isso era desconhecido para ele, essa perspectiva da vida. Vocação é o chamado de Deus dirigido a cada pessoa, quem quer que seja, para um ou mais trabalho particular, não importa qual seja eles. Todos eles são feitos
para Deus. Assim, o prefeito é o prefeito de Deus, o médico é o médico de Deus, o comerciante é o comerciante de Deus, o operário é o operário de Deus. Porque tudo que eles estão fazendo como um serviço a Deus, para a glória de Deus. E isso é algo que é dado a eles como um direito divino. Então não é só aquilo que é feito os sacerdotes, é alguém que faz uma função sagrada. Todas as funções e todos os deveres que Deus nos dá, em todas as relações que nós nos encontramos no mundo, são sagradas e são feitas para Deus. É o nosso serviço a Deus. É em que consiste a vida. Em glorificarmos a Deus. Na verdade, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Na prática, como que isso funciona? Obedecendo a Ele nas diversas relações em que Ele me colocou, cada um de nós particular na sua situação. Você consegue entender? É aí que você glorifica a Deus. Nas situações específicas, chamados específicos que Deus colocou você, na onde você está. E aí o Beber Warfield cita agora Charles Hodge, um grande teólogo do passado, século XIX, se não estou enganado. E ele cita o Charles Hodge, ele citou um professor, um grande, um excelente professor, e que ele diz que ele ouviu o Charles Hodge em sala de aula, o professor dizer essa seguinte frase algumas vezes, e ele costumava dizer para todos os seus alunos. E a frase é o seguinte: bom, os alunos dele eram alunos de teologia, certo? Eles precisavam dominar a língua do grego no Novo Testamento, porque teologia era entender o Novo Testamento, entender as Escrituras, era o trabalho dele, a função dele. E aí o professor dizia o seguinte para os alunos: o melhor preparativo para a morte é um conhecimento meticuloso da gramática grega. E aí o Roger vai dizer o seguinte: esse é o seu modo de dizer que nós devemos cumprir com o nosso dever. Pensa. Olha o que ele falou: o melhor preparação para a morte é um domínio meticuloso da gramática grega. Por que o domínio meticuloso da gramática grega é a melhor preparação para a morte? Porque para aqueles homens, na função que Deus chamou eles, isso faz parte do dever que Deus deu a eles. Então, fazer isso muito bem feito é a melhor forma de se preparar para a morte. Cumprir com os nossos deveres, meus irmãos, cada um na sua função, cada um na sua situação, cada um na sua vida. Fazer isso e fazer bem feito é a melhor preparação para a morte. E Beber Warfield completa: você pode considerar um pai que negligencia os seus deveres com os seus filhos, ou um filho que fracassa em suas obrigações filiais, ou um artesão que constantemente acumula seu trabalho sem fazê-los e aí então faz mal feito porque acumulou, ou um operário que não é nada mais que alguém que serve à vista. Você consegue considerar essas pessoas como homens espirituais? Ele vai dizer: isso é impossível. Você não pode edificar uma vida religiosa, exceto se começar com a execução fiel de seus simples deveres diários. Logo, meus irmãos, não é o que faço para Deus, é o que eu faço no templo. Não. Mas a minha casa é o templo onde eu sirvo a Deus. O meu trabalho é o templo onde lá eu estou servindo a Deus. A rua onde eu dirijo o meu carro, ali é o templo onde eu estou dirigindo para Deus, cumprindo o meu dever, obedecendo às leis, obedecendo aos mandamentos de Deus. Cumprir com as nossas responsabilidades, meus irmãos, é aquilo que nós fazemos em culto e adoração ao nosso Deus. Veja, esse fato é tão lamentável, meus irmãos, que é tudo que a nossa cultura hoje tem desprezado. Ninguém quer saber de cumprir seus deveres hoje em dia. Todos queremos apenas prazer, conforto, satisfação, autoglorificação, satisfazer seus desejos egoístas e nada mais. Veja, meus irmãos, a nossa sociedade como é que está. Pessoas querem ter filhos, mas não querem a responsabilidade de criar os filhos. Pessoas querem dinheiro, mas não querem compromisso com o trabalho. Querem pegar atalhos. Ninguém quer se comprometer e ser responsável e cumprir deveres. Ninguém quer isso. No entanto, meus irmãos, veja como a vida, a verdadeira vida, consiste nisso. E agora vamos refletir um pouquinho.
Lutero, ele é um pouquinho grosso, né? Grotesco, na verdade, né? No modo de falar. Não é grosso, é grotesco mesmo, né? Isso não era da gente dele. E ele fala o seguinte, olha, refletindo sobre a oração do Pai Nosso, onde diz, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja, se o pão chegou na minha mesa, foi Deus que me deu. Se o pão foi feito, a galinha precisou botar o ovo, a vaca precisou botar o leite, e o trigo precisou ser plantado. Ele chegou à seguinte conclusão, se Deus é o que bota o pão na nossa mesa, então todas essas atividades são operações de Deus, para que o pão chegasse até a nossa mesa. E aí ele chegou à seguinte conclusão, veja, Deus ordenha a vaca por meio da mão da leiteira. Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas Deus está fazendo algo por meio de nós, é Deus que está fazendo no final das contas. Quando uma criança está chorando de madrugada à noite, acordou perturbada, e a ama, no caso eles falavam a ama, porque tinha essas pessoas contratadas para criar os filhos, né? Mas quando a mãe vai lá e ele embala a criança, Deus está embalando aquela criança, dando descanso, paz, segurança para ela dormir. Porque, meus irmãos, aquilo que ela está fazendo para Deus, e ao mesmo tempo Deus está fazendo por meio dela. Porque é Deus que está operando tudo em todos. Você consegue perceber isso? Que um simples cumprimento dos nossos deveres, como ordenhar uma vaca, como amamentar uma criança, nisso Deus está atuando através de nós, e isso nós estamos fazendo para Ele. Isso é fantástico, não é verdade, meus irmãos? Nós olhamos assim, não. Quem tem um propósito na vida? Apóstolo Paulo tem um propósito na vida. Jesus tinha um propósito na vida. Santo Agostinho, John Wesley, esses caras grandes que fizeram grandes coisas para Deus, Deus tinha um propósito na vida deles. Mas não, meus irmãos, para que Cristo nascesse, crescesse saudavelmente, chegasse a ser adulto, para cumprir a grande obra da expiação por nós na cruz, precisou que uma mulher cumprisse com os propósitos e deveres que Deus deu a ela. Ela precisou amamentar com os seus seios a boca do menino Jesus e alimentá-lo. Então esse ato dela alimentar Jesus, meus irmãos, é um propósito tão glorioso, na verdade, quanto o próprio fato e propósito que Cristo tinha. Porque para que Cristo chegasse a ser adulto, ela precisava cumprir a sua parte. Então Deus colocou ela naquela situação para cumprir aquele propósito, naquele dever simples. Mas era o propósito que Deus tinha na vida dela. E por meio disso, Cristo foi o Cristo que foi. Você consegue perceber como isso se relaciona com toda a vida e torna toda a vida de uma maneira muito mais significativa e cheia de propósitos? Nós conhecemos, lembramos de um grande homem como Agostinho de Hipona. Você vai dizer, esse tinha um propósito na vida. Mas e Mônica? Que amamentou Agostinho, alimentou Agostinho, criou Agostinho, o melhor que ela pôde, e quando Agostinho passou boa parte da sua vida perdido nas filosofias e não veio a Cristo, porque Mônica era cristã, mas Agostinho não se tornou cristão até certo ponto, Mônica orou dias, semanas, meses e anos pela vida e salvação de Agostinho. Até que Deus ouviu as orações da sua mãe e salvou Agostinho. E nós temos hoje um dos maiores teólogos de todos os séculos, né, da história da igreja. Mas, meus irmãos, Deus fez isso, esse grande propósito, né, aos nossos olhos, através do pequeno propósito, aos nossos olhos, da atuação e da função da sua mãe. Nós lembramos de um John Wesley, por exemplo, e do Charles Wesley, dois grandes homens do século XVIII. Mas nós nos esquecemos de Susana e de Samuel Wesley. Nós nos esquecemos de Susana, que criou 19 filhos. Ensinou cada um a ler e a escrever. Ensinou a cada um a ler a Bíblia. Que realizava cultos de manhã e cultos à noite. E que ensinou metodicamente os filhos a amarem a Deus e o considerarem em todos os seus caminhos. Ela cumpriu fielmente o propósito pelo qual ela existia, meus irmãos. Isso é porque ela existiu, porque ela foi fiel e cumpriu os deveres que Deus deu a ela de criar 19 filhos.
para a glória de Deus, sendo fiel em seu propósito, é que nós tivemos, a história da igreja teve um grande pregador como John Wesley, um grande pregador e também escritor como Charles Wesley, e muitas almas, inclusive, foram ganhas através da vida de Charles Wesley. Mas, aí você veja, quem é o maior? Lembra daquela pregação que o Beto expôs aqui para nós? De que aquele que dá um copo de água para um profeta, ele vai receber o galardão de profeta? Foi mais ou menos isso que expôs, né? Veja, meus irmãos, para que o profeta possa cumprir a sua obra, ele precisa ser alimentado, ele precisa suprir a sua sede. E aquele que participa disso, logo participa da obra daquele profeta, logo ele também receberá, de alguma forma, um galardão daquele profeta. Então, meus irmãos, Susana, Mônica, Maria, todos eles participam da mesma glória, mas ninguém viu o que ela estava fazendo. Quando Mônica estava na casa dela tentando orar, quando Mônica estava na casa dela arrancando os cabelos da cabeça com 19 filhos, uma coisa simples, mas lá diz lá o nosso amigo já falecido B.B. Warfield, esta é a grande doutrina da vocação, a doutrina de que o melhor serviço que podemos oferecer a Deus é justamente cumprir os nossos deveres, nosso modesto, simples e caseiro dever, qualquer que seja ele. Nós, meus irmãos, definitivamente não estamos pensando desta forma. Nós pensamos muito diferente. Por exemplo, imagine uma ilustração básica aqui. Imagine que Deus comanda 2 anjos. O primeiro anjo ele dá a seguinte ordem: seu dever é ir até a região da Ásia e liderar um exército como capitão. E o anjo pega e vai governar um exército numa guerra lá na Ásia. Deus chama outro anjo, o seu dever é ir lá em Blumenau varrer a rua tal. Segundo o escritor, onde eu li essa ilustração, ele diz que os 2 anjos farão as 2 obras com a mesma alegria. A mesma alegria. Por quê? Porque os 2 estão cumprindo simplesmente o que o Senhor mandou eles fazerem. E o que importa para eles não é o que eles estão fazendo, mas quem mandou ele fazer aquilo ali, aquele dever. E eles cumprem alegremente a funções diversas, mas com a mesma alegria, porque o que importa é quem mandou eles fazer, para quem eles estão trabalhando. Mas, sinceramente, meus irmãos, nós não teríamos a mesma alegria se Deus fizesse isso com a gente. Se você pegar o seu irmão e dizer, você vai ser presidente da República, e você vai ser gari. Muitos de nós largaria a vassoura lá e saía e ia fazer outra coisa. Porque a gente, meus irmãos, a gente gosta do que a gente gosta. A gente quer fazer o que nós queremos fazer. Nós queremos a nossa vontade. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo e consideramos grandioso aquilo que os homens veem. Aquilo que traz reconhecimento no presente. Porque nós estamos preocupados com a glória que vem dos homens. E fazer aquele trabalho simples que ninguém está vendo, nós não nos alegramos tanto naquilo quanto naquelas coisas que são vistas, são aplaudidas e são grandes aos nossos olhos. Mas a grandeza, meus irmãos, é a mesma diante dos olhos de Deus. Aquele anjo, é só uma ilustração, tá? Que lutou no exército, aquele anjo que varreu a rua, Deus considera as 2 obras no mesmo nível. No mesmo nível, meus irmãos. E aí está, aonde nós estamos nessa situação? Como é que está a sua situação em relação aos seus deveres, na sua situação em que Deus te colocou? Porque é aí, meus irmãos, que você vai ver, opa, por exemplo, digamos que eu tenho um filho que nasça com algum tipo de deficiência. Para ser bem prático. Ele nasce autista, por exemplo. Naquele momento, eu saberei que Deus me deu um propósito. E que faz parte do propósito dos meus anos para frente. Gastar a minha vida, o que for necessário, para amar, cuidar e fazer o melhor que eu puder daquela criança. Eu entendo que ali em Deus me deu um propósito. Eu não vou dizer assim que ele é inferior aos outros, que talvez teve um filho que se tornou vice-presidente da República, um juiz, um advogado. Eu não posso achar que é inferior, não há nada de inferior naquilo que Deus me deu para fazer. Mas nós queríamos jogar a vassoura fora e fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Percebe? É nas nossas relações de marido, esposa, no trabalho, que nós encontramos ali os nossos deveres. E aí, para tentar ajudar vocês um pouquinho mais, vamos olhar, por exemplo, é possível fazer uma classificação
dos nossos deveres para com o nosso Senhor. Por exemplo, é só um esboço inicial, meus irmãos, nada completo. É só para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais isso na prática. Existem deveres universais, ou gerais. Eu vou chamar eles assim, tá? Isso não é algo desenvolvido teologicamente. Existem deveres universais. Por exemplo, que deveres universais? Deveres gerais. Aqueles deveres a qual todos os homens estão debaixo da obrigação de cumprir para Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Todo homem tem o dever de não matar, de não mentir, de não furtar, de não alterar, de não cobiçar. Essa é uma obrigação que está sobre todos. Romanos 13, 5. A submissão à autoridade e ao governo do nosso país. Enquanto eles não estão contrariando ou me ordenando contrariar a palavra de Deus. Né? Não estão me ordenando a fazer algo que contraria a Deus. Eu devo respeitar e reverenciar e me submeter à autoridade. Todos os homens estão debaixo da obrigação de submeter à autoridade, concordando ou não. Se o Lula, Deus o livre, roubar e conseguir, através do roubo, ganhar essa eleição, a autoridade está lá, ele está lá porque Deus permitiu. Naquilo que Deus o livre, que ele estabelecer, nós temos que respeitar a autoridade dele. Certo? Não temos que deixar de pagar os nossos impostos, porque agora eu não concordo com o presidente que está lá. Nós temos que continuar orando para o nosso presidente. Se você não concorda com o Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro, nós temos que orar por ele, tanto como se fosse o Lula. Se você não gosta do Lula, tu tem que orar por ele, e para que ele faça o melhor, o menos pior governo possível, porque é o dever nosso, de todos os homens. E assim por diante. Atos 17, 30, tem um dever também aqui. Paulo vai dizer o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O dever, meus irmãos, de arrepender-se e voltar-se para Cristo é um dever que Paulo está dizendo, é o dever que Deus colocou sobre todos os homens. E Deus tem levantado homens e a igreja, através dos séculos, para aplicar, a proclamar esse dever de todo homem. Beleza, esses são os deveres, digamos, gerais. É só alguns exemplos. Então, para você perceber que tem deveres que é geral para todos os homens, indistintamente. No entanto, tem deveres que é específico dos cristãos. Então, os cristãos, de maneira geral, todos eles têm que orar. Por exemplo, Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É dever de todo cristão orar e perseverar na oração. João 7,17. Se alguém, Jesus disse, quiser fazer a vontade dele, do Pai, deverá conhecer a respeito da doutrina. Conhecimento da vontade de Deus, a doutrina conforme ela é ensinada na Escritura, é um dever de todo cristão. Porque como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não entendo o que é a vontade dele? E ela foi ensinada nas Escrituras. O conhecimento doutrinário, meus irmãos, o crescimento no entendimento da doutrina das Escrituras, como que ela é ensinada realmente, é um dever de todo cristão. E Jesus está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Mateus 7, 10, 38. Aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Todo cristão tem o dever de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso é um dever geral para aqueles que são cristãos. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, falando aos cristãos, a vossa santificação. A minha e a sua santificação, a santificação de todo cristão é o dever, é a vontade de Deus, é o mandamento para todos os cristãos. No entanto, existem deveres particulares. Ok? Todos nós aqui temos esses deveres gerais, tanto para todos os homens, tanto para todos os cristãos, mas também tem deveres específicos. Por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, versículo 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E essa vocação aqui, ele não está se restringindo à profissão. É interessantíssimo isso, porque nós temos a ideia da vocação sempre com relação à profissão, trabalho. Mas não é só isso. Paulo está se referindo a casos de pessoas que se converteram a Cristo. E elas eram casadas. E aí o cônjuge não se converteu também. Paulo está dizendo o seguinte, você deve servir a Cristo e permanecer na vocação em que você foi chamado. E o chamado aqui agora é o chamado a ser cristão, a seguir a Cristo. Você não tem que se desfazer do casamento. Você é escravo, e aí se ele aplica lá. Você foi chamado a Cristo sendo escravo, você não precisa agora, livre estou e vou sair. Se tiver a oportunidade, amém, seja livre. Mas se não tiver a oportunidade, não precisa se preocupar. É aí que você vai servir o Senhor. Para você que é casado, ou você que é casada, e você acabou de se converter ao Senhor, não desfaça, sabe, que aquilo que eu fiz, que não era, eu estava em pecado, eu não era convertido, não tinha conhecimento, eu fiz, e agora, não, você permanece naquelas coisas que você
fez até aqui. Por quê? Porque o Deus da providência foi que guiou todas as coisas, e ele tinha o propósito de que você fosse se converter agora, que agora você é um filósofo, agora você é um médico, você permanece na sua função. Entende? Só que agora você faz tudo para o seu Senhor. E é nessas diversas vocações que você serve ao Senhor. E vocações ali é como chamado. Certo? Se eu estou casado, eu tenho um chamado. Deus me chamou para amar a minha esposa. Deus me chamou, Deus me convocou a amá-la, a respeitá-la, a cuidá-la, e etc, etc, etc. Outros chamados específicos, que eu acabei de falar. Vós, maridos, amai a vossas esposas. Aqueles que não são casados não têm esse dever. Aquele que não é casado não tem o dever de amar a esposa como assim. Aquele que é casado tem esse dever. Quando você se casa, a partir dali, Deus te chamou para se entregar para aquela mulher. Quando você se casa, mulher, Deus te chamou para se entregar para aquele marido. Se você não é casado, você não tem esse dever. Então é um chamado particular. Aqueles que são casados têm esse dever. Inclusive, eu sou chamado a amar a Bia. Do jeito que a Bia é. Se você é casado com outra mulher, e essa outra mulher com quem você é casado, ela tem traços diferentes e tem dificuldades específicas diferentes, então você vai ver que o que Deus espera de você é amar ela daquele jeito. Então ela pode ter um temperamento terrível, digamos. E você tem que ter uma paciência enorme. Ok, Deus te chamou para ter paciência e amar essa mulher. Então ainda assim, ainda é específico para você. É aquela mulher que você tem que amar. Eu falei o exemplo do filho, né? Se meu filho nascer 100% saudável, é aquele filho que você vi. Se ele não nascer 100% saudável, é aquele filho. Aí personalizou. O propósito de Deus personalizou-se na minha vida. É aquele filho, daquele jeito que ele é. Se eu tiver 3 filhos são de maneiras diferentes, eu tenho que servir cada um do seu jeito. E isso vai exigir coisas diferentes de mim. E eu devo entender essas exigências como sendo exigências que Deus está me dando. E assim por diante. Filhos, né? Qual é o nome da menina da Kelly e do Álvaro? A Ágata. A Ágata tem o dever, uma vez que ela nasceu do Álvaro e da Kelly, ela foi chamada por Deus para obedecer eles e honrá-los e respeitá-los. Que é o mandamento que Deus dá para ela. Esse é o propósito da vida dela. Até que ela fique adulta e se case, e aí ela não está mais debaixo desse dever e passa a ter outro dever. Mas até então Deus chamou ela, Deus vocacionou ela, vocação tenta como chamar, para respeitar, obedecer e honrar o Álvaro e a Kelly. Essa é a função que ela tem. E Deus espera que ela cumpra muito bem. Entendem, meus irmãos? Todas as relações que nós temos, os diversos deveres, todos nós fazemos porque o Senhor quer que nós façamos aquilo para Ele. E assim por diante. Mas também existem os grandes propósitos, né? Por exemplo, aqui a coisa fica um pouco mais específica. Por exemplo, José. José tinha o dever de chegar a ser lá o administrador da fazenda, né? Da economia do Egito, que nós chamamos de vice-governador, para ser mais simples, né? Não era Jacó, nem nenhum dos irmãos de José que tinha aquele dever e aquele propósito. Era José que tinha aquele dever específico de chegar naquela função específica e dizer se todos os deveres estão relacionados àquilo. É para ele que Deus deu aquele propósito. Abraão, da mesma forma, ele se tornou o grande pai da fé, o grande pai fundador do judaísmo, né, e também, de certa forma, do cristianismo, os pais dos judeus, né? Deus chamou ele para aquela função. E uma coisa muito, muito interessante que nós vemos é no final do livro do Evangelho de João, quando Jesus já havia sido ressurreto, nas últimas aparições que ele teve, ele está numa praia com Pedro e João. E aí ele pega Pedro e chama, vem e me segue. E aí começa a andar pela praia com Pedro, para falar com ele sobre o que ele queria dele. E aí Pedro pega e vê o João lá atrás, esquecido por Jesus, e ele pega e João vinha vindo acompanhando devagarzinho também, né? E aí Pedro pega e diz, tá, mas e este? E aquele lá? E aí Jesus fala o seguinte para ele. Ele falou, e quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então veja, o propósito que Cristo tinha com Pedro era diferente do propósito que Cristo tinha com João. Se eu quero que ele fique aqui, o que te importa? Você vem e me segue. Você faz isso, ele vai fazer a outra coisa que eu tenho para ele. Então, meus irmãos, aí, da mesma forma, existem propósitos específicos da nossa vida, que não é somente deveres específicos, mas talvez um grande dever pelo qual você foi chamado, e aí você pode encaixar a sua profissão, um médico, uma professora, um pastor,
E assim por diante, e outras coisas extraordinárias na qual Deus chama os homens para fazer. Certo? E aí nós encontramos 1 Coríntios 12, 18, o seguinte: mas Deus dispôs os membros, né, falando da igreja como corpo, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Aí ele está comparando, da mesma forma como o corpo tem muitos membros e cada um cumpre uma função específica, ele está falando que assim é na igreja. Deus dá talentos específicos para cada um. Deus dá a posição para cada um no corpo, e cada um deve olhar não para os outros, não para os talentos dos outros, mas para os seus talentos, para a sua posição, identificar o que Deus quer de você ali. E é assim que você vive a sua vida para o seu Deus a quem você ama. E você faz isso com uma solene entregue de amor, de fidelidade, de submissão e de serviço ao seu Deus. Deus dispõe cada um no membro como lhe aprove. E aí Pedro vai dizer: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um de acordo com o modo, a capacidade que recebeu. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, 17: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Consegue perceber, meus irmãos? Este é o modo pelo qual nós servimos a Deus. Cada um tem deveres específicos, propósitos específicos. Não é somente um, mas é os diversos propósitos no qual nós estamos. E é aí que nós servimos a Deus. Agora, meus irmãos, para finalizar, nós vimos até aqui como é que Paulo terminou. Paulo terminou a sua carreira dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aquilo que Deus deu para ele de dever, era dever dele completar a carreira, guardar a fé, combater o bom combate, ele finalizou, ele cumpriu. Ok, isso é como ele terminou. Mas como que ele começou? Como que, meus irmãos, que nós entramos nesta vida e então passamos a ser cumpridores de deveres? Porque o que nós somos por natureza? Por natureza, nós somos descumpridores de deveres. Adão e Eva, Deus mandou: não comam desse fruto. Esse era o dever deles. O que eles vão e fazem? O contrário daquilo que Deus mandou. Ele fez aquilo que Deus não mandou eles fazerem. Então, meus irmãos, nós somos descumpridores de deveres. Como é que nós nos tornamos cumpridores de deveres? Como é que Paulo começou e iniciou nessa vida? Veja, antes de Paulo se tornar esse homem que passou a cumprir os seus deveres para com o seu Senhor, ele achava que estava cumprindo seus deveres, não é verdade? O que Paulo estava fazendo? Ele estava perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos e açoitando os cristãos, porque ele acreditava que era isso que Deus esperava dele. Mas ele estava errado, não é verdade? É possível errar? É possível passar a vida inteira achando que está fazendo aquilo que você tem que fazer e no final está tudo errado? E Deus nunca mandou você fazer aquilo? É possível. Como é que eu me torno, então, alguém que é cumpridor de dever, de acordo com deveres que são reais, que Deus realmente exige de mim, e não mais um que acha que está fazendo aquilo que deve? Veja, quem deu a Paulo uma fé para guardar, uma carreira para correr, e quem o alistou para aquele combate? Como que ele recebeu esses deveres? Nós encontramos isso registrado, graças a Deus. Atos 9, do 1 ao 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra todos os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era assim que eram chamados os cristãos, né, os do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, presta atenção, onde te dirão o que te convém fazer. Ali, Paulo recebeu os verdadeiros deveres que Deus queria que ele cumprisse. E ele gastou a sua vida inteira cumprindo. Ele recebeu um combate e ele combateu. Ele foi colocado numa carreira, agora corre para cá. E ele correu até completar. Foi dada a ele uma fé para guardar. E ele guardou. E quando que isso começou? Quando ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, presta bastante atenção nisso aqui. Enquanto não tivermos um encontro transformador com Jesus,
nós seremos escravos daquelas coisas que achamos ser o nosso dever. Era isso que Paulo era, até que ele se converteu, quando ele encontrou Jesus. E aí, da boca de Cristo, ele recebeu o que era realmente aquilo que Deus queria dele. Aquilo que ele estava fazendo não era o que ele queria dele. Meus irmãos, todo homem, toda mulher, enquanto eles não forem convertidos, que é o que eu chamo aqui de ter esse encontro transformador com Cristo, todos eles vão gastar a vida inteira fazendo aquilo que eles acham que tem que fazer. Mas eles vão descobrir no juízo final de que eles fizeram tudo o contrário. Que na verdade eles fizeram sempre aquilo que eles queriam fazer. E eles eram o Senhor deles mesmos. E ai deles, meus irmãos, nós sabemos qual é o destino desses homens. Somente quando nos arrependemos de perseguir, preste bastante atenção nisso, os nossos próprios caminhos, nossos próprios sentimentos, nossos próprios desejos, propósitos, sonhos e ideias, é que então começamos verdadeiramente a cumprir o real propósito de nossas vidas, que é amar a Deus e cumprir os deveres que Ele nos dá em nossa situação. Deveres específicos desses. Meus irmãos, quantos cristãos, e eu vejo, já testemunhei isso muitas vezes, estão deixando de lado aquilo que Deus realmente espera deles, para fazer aquilo que Deus nunca mandou eles fazerem. Cristãos. É muito sério isso, meus irmãos, que você não se engane com relação àquilo que Deus espera de você. Muitas pessoas estão desconsiderando aquelas coisas básicas e estão abraçando coisas que, isso sim, mas Deus nunca mandou eles fazerem aquilo. E aquilo que Deus mandou fazer está deixado do lado. Quer uma definição de pecado melhor do que essa? Pecado é quando você, ao invés de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você faz aquilo que Deus não mandou você fazer. Isso é pecado. Deus te diz, esse é o seu dever. Você não faz aquilo, vai fazer outra coisa que Deus não mandou você fazer, não importa quão bom seja aquilo. Se aquele anjo que Deus mandou varrer a rua, ele largar a vassoura e for lá guerrear no exército e vencer o exército, ele vai chegar diante do Senhor e diz aqui, eu venci. Eu não mandei você fazer isso. Na verdade, teve um que fez isso, né? Saul, né? Eu não mandei você oferecer um sacrifício para mim. Eu não quero, eu queria que você matasse tudo. Obediência quero, não sacrifício. Deus mandou você varrer a rua, Deus não vai ficar feliz com você porque você fez uma coisa grandiosa. Não. Todos nós, meus irmãos, temos que examinar a nós mesmos, os nossos caminhos, as nossas relações e vermos, poxa, será que eu realmente estou cumprindo com propósitos, com os propósitos e deveres que Deus tem para mim? E nós vemos isso nas Escrituras. Examine-se cada um a si mesmo, meus irmãos, porque isso é viver bem. Isso é viver de tal modo que você pode chegar no último dia e você vai dizer, aquilo que Deus me deu para fazer, eu fiz. Eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu combati o bom combate. O bom combate para você é só o combate que Deus mandou você combater, tá? Paulo teve o seu bom combate, cada um de nós temos os nossos. Examinemos cada um de nós, meus irmãos, e então gastemos a nossa vida em servir ao nosso Deus por meio de obediência àquilo que Ele nos mandou, cada um em nossa situação, meus irmãos. Vamos orar então, pedir graça e força para Deus, para que Ele nos ajude a isso. Ó nosso Deus e Santo Pai, nós te damos graça mais uma vez, pela glória da Tua Palavra, que verdadeiramente nos ilumina os pés, quando nós estamos na escuridão dos nossos desejos e vontades, das nossas ambições, nossos desejos moldados pelo Espírito, ou pelo mundo, pela cultura, ou pelas pessoas à nossa volta e não por Ti, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a não ficarmos nebulosos em relação àquilo que Tu espera de nós. Nos ajude, Deus, nos dê luz, nos mostre, ó Deus, aonde nós temos sido irresponsáveis, não temos feito aquilo que Tu espera de nós. Não nos deixe sucumbir, Pai, para o mero cumpridor de dever, sem enxergar que no final das contas a única coisa que importa é o dever que nós fazemos para Ti, porque amamos a Ti, não o dever por si mesmo. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos ajude a despertar, enquanto é tempo, Pai. Nos ajude a nos arrepender de caminhos errados. Nos ajude a nos arrepender de ter abraçado coisas para fazer que o Senhor nunca nos mandou fazer. E nos ajude a nos arrepender de ter largado aquelas coisas que o Senhor nos mandou fazer, mas nós largamos porque não achamos aquilo bom ou importante.
Tenha misericórdia de nós, Deus. Nós somos teus filhos, Pai. Obrigado pela tua disciplina. Nos orienta então agora, Pai. Aí fazemos aquilo que o Senhor nos mandou, Deus. Para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Para que nós vivamos uma vida realmente significativa, Pai. E para que nós realmente glorifiquemos a Ti, Pai. E sejamos preparados para prestar conta a Ti. O que acontecerá muito em breve, Pai, para todos nós. Porque o túmulo está logo ali, ó Deus. Nos ajude a ter consciência, Deus, de que nós logo estaremos prestando conta para Ti. Em tudo que fizemos, tudo que deixamos de fazer, Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos livra, Deus, de vários sentimentos errados de dever e que não é dever, Deus. Seja a pressão de amigos, de pais, da cultura, profissional, qualquer pressão que estiver sobre nós, Deus, nos obrigando a fazer aquilo que o Senhor não mandou nós fazermos. Nos ajude a nos livrarmos disso, Pai. E nos mostre aquilo que realmente é nosso dever. Não nos deixe nós negligenciar, Deus, aquelas coisas que Tu nos mandou fazer em nome de uma coisa que o Senhor não nos mandou. Insiste conosco, Deus. Insiste pelo Teu Espírito. Opere em nós, Pai. Então nos guie no verdadeiro caminho, Pai, da justiça, específico que é para cada um de nós. E que encontremos alegria nisso, ó Deus. Alegria na simplicidade, Pai, de cumprir os nossos deveres. Mas gloriosos deveres, porque foi nos dado pelo maior ser que existe. O mais glorioso, o mais bondoso. E o único que realmente vale a pena, Deus. É o único que vai nos recompensar justamente. Ah, Deus, nos ajuda a nos deleitar, Deus, em Te servir. Seja qual for as tarefas que o Senhor nos tem dado. Nos ajude a glorificarmos a Ti, Deus. Amém. Amém.